Salve, salve nação, sejam todos bem-vindos. Renovação de 260 milhões. O que está acontecendo no Flamengo, galera? Vamos estar repercutindo isso aí. Pedrinho BH, dono do Cruzeiro, faz contato com o empresário de Gabigol por proposta aí de pré-contrato, hein? O negócio está encaminhando, parece que vai mesmo sair. Meus amigos, Danilo resolve dar uma entrevista aí, esclarece dúvida sobre Vinho agora para o Brasil, sim ou não. E a notícia anima a torcida do Mengão, hein? Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação do nosso Mengão. Peço a você que taca o dedo no like, depois se inscreve, não custa nada. Lembrando, é inteiramente de graça, você consegue me ajudar? Só clicar no like aí, depois se inscrever, tamo junto. Vou deixar um QR Code na tela aí para você comprar sua camisa original, oficial do Flamengo, com desconto. E tem vários presentes do Flamengo lá que você pode estar presenteando quem você ama, com desconto. No primeiro link daí na descrição, você clica e compra também. Tudo isso com desconto, galera. Você faz bem e ajuda o Mengão. Abençoado Fla, seu canal de conexão com o Flamengo. Nosso Mengão malvadão, que vai ganhar tudo. Põe fé, comenta aí, vamos que vamos. Situação é a seguinte, meus amigos. Gabigol, o cara das polêmicas aí, parece querer dar a volta por cima. Foi o único jogador que treinou ontem. O que acontece? Ontem foi dia de folga para o elenco todo do Flamengo. Porém, Gabigol apareceu lá no CT e treinou junto com a molecada. Aqueles que jogaram menos tempo ou que nem entraram, treinaram normalmente, né? A folga foi para os jogadores titulares. E o Gabigol ficou com a meninada ali, fez um aquecimento, treinou com bola, coisa e tal. Depois do treino foi para a praia. Então o Gabigol está mostrando muito interesse em continuar no Flamengo. Por um outro lado, continuam as notícias chegando aí. Uma delas é que ele não vai renovar com o Flamengo. E o Pedrinho BH, que hoje é dono do Cruzeiro, aí todo mundo sabe, né? Dono do mercado BH, fez uma forte investida aí. Fez contato com o empresário do Gabigol e mencionou ali possível pré-acordo aí, né? Um possível acordo para assinar um pré-contrato para já no final do ano. Gabigol é de graça. Antes eles queriam levar agora no meio do ano. Eles querem reformular o elenco. O cara pretende aí voltar a colocar o Cruzeiro no alto patamar, ganhar títulos, coisa e tal. O Cruzeiro está muito embaixo. E faz essa investida aí. Porém, né, a gente contactou aí pessoas aí, fontes de dentro do Flamengo. E a notícia que a gente tem é a seguinte: que nem o lado do Gabigol confirma isso e nem o lado do Cruzeiro. Então parece que não passou de um burburinho. Mas aonde há fumaça, há fogo. E a gente sabe que todo momento pode tudo acontecer. Inclusive, né, a gente vai agora entrar no mercado da bola daqui a pouco aí, a partir do dia 10 de julho. E muitos nomes estão sendo cravados. Uns, né, no Flamengo, outros no Cruzeiro, outros no Palmeiras. Entre eles, foi cravado aí que Danilo fecharia com o Flamengo já para o meio do ano. Porém, jogador que está lá na Europa, na Itália, na Juventus, tem contrato de mais um ano com o Juventus, resolveu falar. Numa entrevista aí, ele disse o seguinte: que pretende voltar para o Brasil sim, só que agora não é a hora. Porém, quando ele for voltar, duas equipes que ele pretende dar prioridade seria o Santos e o Flamengo. Ele foi revelado pelo América Mineiro, porém, ele tem muito carinho pelo Santos e ele é torcedor do Flamengo. E no meio disso tudo aí, muita gente se animou, por quê? Porque o Santos está falido. O Santos parece que não vai nem conseguir se classificar aí para voltar para a Série A. Está numa situação muito ruim, financeiramente e dentro de campo. Então, com isso, não teria condições de manter um Danilo da vida lá. Então, a possibilidade do Flamengo aumenta e muito. Então, muita gente se animou, né, nas redes sociais aí, causou aquele alvoroço, levantaram a hashtag Danilo no Flamengo. Porém, né, no nosso abençoado Flamengo aí, no momento, ele não vem. Essa informação sair da boca do próprio jogador. Pode acontecer uma reviravolta? Claro, gente, sempre pode. Mercado da bola, tudo pode acontecer. Mas no momento ele não vem. Aí mudando um pouco da água para o vinho, mercado da bola continua todo. Depois de cravar aí, o Gabigol no Cruzeiro, né? E depois de cravar o Dudu no Cruzeiro, depois do Dudu falar não ao Cruzeiro e querer ficar no Palmeiras, Leila Pereira deu uma entrevista e falou: ó, se ele quer ir, é desejo do jogador, que ele vá. A gente gosta muito dele, porém se ele quer ir, fazer o quê? Então, seria bom para ele, um bom valor, coisa e tal. O Palmeiras também
ela não falou isso, né? Mas a gente imagina, seria muito bom, porque ia se livrar de um jogador do salário muito alto, ia colocar um dinheiro em caixa, 4 milhões de euros. Então, teve uma reviravolta que aconteceu, o Dudu não quer mais ir para o Cruzeiro já emitiu uma nota oficial dizendo que não vai ter mais contato com o Dudu, e no Palmeiras, o Palmeiras não quer o Dudu e nem o Cruzeiro. O que está acontecendo? Cravaram ele aonde? Abençoado Flá, nosso Mengão, cravaram ele no Flamengo. Porém, Marcos Braz também deu entrevista aí, disse que não há contato algum, que ele tem uma boa relação com o pessoal do Palmeiras e que não há contato algum entre Flamengo e Dudu. Não existe essa possibilidade, pelo menos no momento. O salário do Dudu é muito alto. Ele ganha 2 milhões e 200 no Palmeiras. Para ele, o Cruzeiro, ele ia ganhar 2.800. Então o Flamengo jamais cobriria esse valor aí. Então até então não passa de um burburinho, já está desmentido. Mas esse lance aí de 260 milhões nos cofres do Mengão aí, né? Flamengo renovando, coisa e tal. O que é isso aí, galera? Flamengo, na noite de ontem, né, lá nas dependências do Flamengo, o Conselho Deliberativo aprovou a renovação de contrato com a Siscard, que hoje, né, estampa ali na parte traseira da camisa do Flamengo, na parte de baixo, a sua marca. Antes eram de 8 milhões e meio por ano, agora vão passar para mais de 10 milhões e meio por ano a partir de 2025. E com isso aí, o Flamengo passa a ter maior patrocínio disparado. O Flamengo já tinha um patrocínio disparadamente alto, mas agora dispara mais ainda. O que acontece? A PixBet põe 105 milhões no Flamengo, a Adidas põe 69, a BRB põe 25 milhões e 200 mil, muita grana, né? Aí tem aí também o Quai, que põe 10 milhões, Mercado Livre 21,5. Isso tudo em reais, né? ABC da Construção, de JF, coloca 7 milhões e 100 mil. A TIM bota 7 milhões. A Siscard, a Assistcard vai colocar 8,5. Esse ano e a partir do ano que vem, 10,5. Então vai subir muito. Zé Delivery mais 6.800. No total são 260 milhões e 100 mil. Ou seja, o Flamengo entra muita grana. O Flamengo é autossuficiente. Por isso que não existe esse negócio do Flamengo ter SAF. SAF é para time quebrado, que não tem torcida, que não gera renda. O Flamengo só em patrocínio 260 milhões. Em bilheteria, o Flamengo faz mais ou menos nessa casa aí também, de 200 a 300 milhões. Outros direitos que o Flamengo tem, direito de imagens, entre outras coisas, que o Flamengo faz ao longo do ano, venda de jogador. O Flamengo esse ano pretende bater 1,5 bilhão. Vocês sabem o que é isso? Isso é dar um chute no traseiro de quem quer colocar SAF no Flamengo. No caso do Landim. Por quê? Porque o Flamengo não precisa de SAF. SAF é para aquele time que não tem condições de se manter. Porque vamos colocar aí que um time dispute todos os títulos possíveis que tem no ano aí. 7 títulos. Com esses 7 títulos aí, o time vai ganhar na faixa aí de uns 400 milhões de reais. Dependendo de um time, se for um time de torcida mediana para baixo, né, vamos dar exemplo aí. Torcida grande, Flamengo, disparadamente, 45 milhões de torcedor. Corinthians, quase 30 milhões de torcedor. E o restante para baixo aí já pode considerar mediano. Por quê? Porque tem menos de 15 milhões de torcedores. Então o que acontece? Uma torcida que tem essa menor quantidade de torcedor, ela não consegue gerar aí um valor autossuficiente. Porque ganhou em títulos aí 400 a 500 milhões, beleza. Mas em patrocínio, dos outros times são menores, vai chegar aí a 700 e pouco. Com mais do que eles conseguem gerar, chega a 900 milhões. Muitas vezes o gasto do clube é muito maior do que isso. No Flamengo, por exemplo, o Flamengo faturando esse ano 1,5 bilhão, o Flamengo deve gastar 1,2 bilhão, ou seja, sobraria em caixa 300 milhões. Se um clube que faz 1 bilhão não sobraria nada em caixa, ainda costuma ficar devendo. É a realidade de quase todos os clubes brasileiros. Hoje estão devendo, por quê? Porque a receita, o que eles arrecadam, é bem menor do que o gasto que um clube dá. Porque não é só futebol, tem várias outras modalidades ali, tem viagem, imagine voo fretado para lá, voo fretado para cá, hotel e tudo isso. Então os gastos são muito altos. Então se o Flamengo faturasse aí 1,2 bilhão,
o Flamengo empataria, o Flamengo nem teria lucro. Então a verdade é essa. Então, outros times aí, como vocês veem, Botafogo, tem agora, que é SAF, o cara tá investindo alto ali. Tão cedo ele não vai ter lucro ali. Ele vai estar investindo, não vai ter lucro. Vai chegar uma hora que ele ou vai vender, ou ele vai desistir, ele vai ter que arrumar alguma coisa. Porque com o futebol em si, eles não conseguem ter lucro. Para ter lucro, teria que ter patrocínios exorbitantes, igual o Flamengo, uma torcida enorme que traz renda. O Flamengo leva a torcida aonde for. Se o Flamengo joga no Amazonas, tem torcida. O Flamengo jogou aí com o Atlético Paranaense, o que aconteceu? Bateram o recorde. Eles não tinham colocado mais de 40 mil pessoas esse ano, nenhuma vez. O Flamengo foi lá e já passou disso. Mais de 50% era torcedor do Flamengo que estava infiltrado no meio dos torcedores do Atlético Paranaense. Isso acontece onde for. Se o Flamengo jogar em São Paulo, liberar, o Flamengo lota o estádio. Então não é todo time que consegue renda, né, com torcedor como o Flamengo consegue. Sem contar sócio torcedor, vendas de camisa, coisa e tal. Então tem tudo isso, gente. Então muita gente fica nessa onda aí de que tem que ter SAF, mas a SAF dificilmente vai ter uma SAF que dê lucro. Até hoje no Brasil, nenhuma das SAFs conseguiram fechar com lucro, tá? Nem a do Red Bull lá, muito menos do Bahia, Atlético Mineiro, não fecham com lucro. E por isso que acontece aí. Apesar de alguns times estar engrenando, vai chegar uma hora de jeito. Se todo mundo virar SAF, vai voltar a ser como se fosse clube. Todo mundo vai estar no mesmo nível. E aquele que tiver mais dinheiro para investir, vai fazer a diferença. Hoje, o Flamengo não precisa ser SAF, amanhã não vai precisar, futuramente não vai precisar. Por quê? Porque o Flamengo tem torcida, é uma torcida fiel que comparece, uma torcida verdadeira, torcida raiz, não é torcida Nutella, que só aparece quando o time está bem. Aconteceu aí, né, com o tal do Botafogo, do Chora-Fogo, do Chorão. O que aconteceu? Ano passado estava engrenado no Brasileiro, estava ali bem, coisa e tal. Quando o time começou a cair, o que aconteceu? Nego queimando camisa, quebrando televisão, pararam de ir no estádio. Aí no final do ano, o time fecha com prejuízo. Ah, mas o dono lá é bilionário. Beleza, mas o cara é investidor, o cara tá gastando, ele quer retorno. Vai chegar uma hora que ele vai ver que não tá tendo retorno, aí o bicho vai pegar. Esse ano aí tá fazendo muita pressão na arbitragem, na CBF, tá pressionando o tempo todo e perturbando. Por quê? Porque ele quer ganhar o título de qualquer jeito, que ele acredita que ganhando os títulos ele vai conseguir colocar mais público nos estádios e o ano que vem ele vai ter lucro. Então ele quer ganhar no grito. E agora já está pressionando aí. Após a vitória do Palmeiras sobre o Atlético Paranaense de 4-0, o Atlético Mineiro de 4-0, ele está pressionando aí. Falou que a expulsão do Hulk foi irregular. Então ele vai estar sempre assim, por quê? Porque se ele fizer isso e conseguir, quando o Botafogo entrar, Botafogo, entre aspas, a arbitragem vai facilitar um pouco a vida deles. E com isso aí, né, o Flamengo também não pode ficar calado, tem que se manifestar. Mas a verdade é essa, os clubes não têm lucro, eles viram SAF porque não conseguem se sustentar, e o Flamengo, por outro lado, não precisa virar SAF nem agora nem nunca, porque tem renda, tem torcedor, e nós não somos Nutella. Tamo junto? Abençoado Flá, aqui é mais Flamengo, taca o dedo no like, se inscreve, forte abraço e fui. Tamo junto.